Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui mais uma vez para um propósito de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso, de agradecê-lo porque a Bíblia nos relata no Salmo 84, versículo 10, nos diz que pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus do que a permanecer nas tendas da perversidade. Então esse era o propósito do salmista, em demonstrar o seu prazer, a sua alegria de estar na casa do Senhor. E nós temos um pilar da nossa confissão de fé. Ela nos diz que o dever do homem é louvar a Deus e gozá-lo. O fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo. Então é para isso que nós estamos aqui, para agradecer e dizer que estamos felizes em fazer parte do rebanho do Pai, em fazer parte do povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oração juntamente comigo, nesse culto de festividade, porque para nós é festa. Moisés dizia que louvar a Deus, entoar canto ao Senhor, era uma festa. Então não é diferente para nós no dia de hoje. Nós estamos aqui para festejar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma oração juntamente com a igreja. E após então, estaremos fazendo a leitura de confissão de pecado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado, pelos cânticos que já foram entoados pelos irmãos, Senhor, dias atrás, que as irmãs também, meu Pai, que se dedicaram ao Senhor, os cultos anteriores, pelos jovens, o grupo de louvor, ó Deus, que tem assim entregado as suas vidas, Senhor, sem reserva, e que tem, meu Pai, procurado dar o melhor para Ti. É mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor. É mais uma noite em que vamos, Senhor, exaltar o Teu glorioso nome. Por isso, meu Senhor, recebe, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, para que possamos sair daqui diferente. Meu Pai, que o Senhor esteja fazendo uma obra em especial na vida de cada irmão que vai ouvir uma palavra, que vão assim, Senhor, cultuar a Ti neste lugar. Obrigado, meu Deus, por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus, que nessa noite maravilhosa, na presença do Senhor Jesus, estamos aqui para glorificar, exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite, irei fazer a confissão de pecado para assim estar cumprimentando o culto nessa noite ao nosso Deus. Amém? 1 de João capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, nos fala dessa forma: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos nosso pecado, Ele é fiel, justo, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então que nessa noite venhamos confessar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aquilo que interfere a estar diante da presença do Senhor, porque sabemos que o pecado ele nos afasta de Deus, e nós queremos estar na presença do nosso Deus de maneira especial, glorificando o nome do Senhor. Oremos nessa noite, pedindo a Deus que nos perdoa a toda impureza que faz presente cada dia nas nossas vidas, porque se nós disser que não temos pecado, nós somos mentirosos. A Bíblia nos diz que nós já fomos concebidos em pecado, a nossa nascença. Então é noite de estar assim, dizendo a nosso Deus que nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Senhor nosso Deus,
e amado Pai, diante da Tua presença, ó Deus, estamos aqui tão somente, ó Deus, para glorificar esse nome, o nome poderoso do Senhor Jesus. Ó Pai, perdoa nossas falhas, ó Deus, aquilo que temos cometido, Jesus, aquilo que não é visível aos nossos olhos, mas é visível ao Senhor, ó Pai. Nos perdoa, nos purifica, nos tira, ó Deus, dos nossos atos de pensamento, ó Deus, aquilo que não é do Teu agrado, ó Deus, mas nos prepara, ó Deus, para assentar de coração limpo, mente limpa, purificado pelo Teu sangue, ó Deus. Nessa noite eu Te louvo, agradecido, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós também damos graças a Deus, porque nós temos o privilégio de ter homens que louvam o Senhor, que têm dedicado ao Senhor, tirado um tempo para assim então adorar o nome desse Deus. Por isso, nessa noite nós vamos ter o privilégio de ter assim dois cânticos com a UPH da nossa igreja. Nós nos preparamos e gostaríamos de louvar a Deus também nessa noite com a presença dos irmãos, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Seja
quero chamar a sua atenção, após os cânticos que nós já entoamos, o momento em que nós tiramos da tua presença. Eu quero aqui, Senhor, trazer uma palavra ao coração da igreja. Por isso que eu preciso que o Senhor me use. Por isso que eu preciso que o Senhor, meu Pai, esteja assim falando ao coração de cada um de nós. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. É no capítulo 24. Capítulo 24. Eu quero chamar a atenção de vocês porque seria uma leitura longa. Seria do versículo 13 até o 35. Essa era a leitura que nós tínhamos que fazer. Mas eu quero chamar a você para remir o tempo. No capítulo 24 do Evangelho de Lucas, para a gente remir o tempo. Eu queria ficar apenas no versículo 15. Apenas o versículo 15, volto a dizer, é uma passagem poderíamos ler do 13 ao 35. No entanto, eu vou ficar apenas com o versículo 15, para remirmos o tempo nesta noite. O versículo 15 diz: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Eu quero ficar apenas nesse versículo, voltarei a repetir mais uma vez o versículo 15, que nos diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vamos orar mais uma vez para que assim o Senhor esteja abençoando este momento singular que vamos tirar na presença dEle através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a minha oração nesta noite, meu Pai, é simplesmente pedir ao Senhor que nos abençoe. Ajuda esse pregador, ó Pai, que vai ministrar a sua palavra e que precisa, meu Senhor, do esclarecimento espiritual para o louvor da Tua glória. Eu me escondo atrás da Tua cruz para que o Senhor fale conosco. Fala, meu Pai, com a sua igreja de uma maneira especial e que possamos sair daqui diferente, transformado para o louvor do Teu nome, Senhor. É que eu oro no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Neste momento eu agradeço a Deus, né, por mais uma semana de paz que nos concedeu, meu Pai, né? E que Deus tem nos sustentado em pé, né? Não tem faltado o pão, não tem faltado o livramento, Senhor. Agora eu vou orar agradecendo ao Senhor e orar pelo grupo de louvor, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos por tudo que você tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Eu glorifico a Deus pelos ministérios do louvor que estão aqui, meu Pai, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor continue sustentando eles, meu Pai, e que tudo eles sempre continue fazendo, que seja unicamente para glorificar o nome do Senhor. Amém. Eu convido os irmãos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Meus irmãos, eu sei que existe um momento em que muitas vezes nos defrontamos, que nós passamos, que marca, e principalmente se for um momento de dificuldade, momento de luta. Eu digo sempre para as pessoas que às vezes perguntam se eu lembro de muita coisa do meu passado. A minha resposta é simplesmente de que eu lembro muito mais das coisas negativas do que das positivas. Desculpem. E eu sei que tem momento em que passamos a ver o Senhor como se Ele fosse um Deus que muitas vezes as pessoas pensam que está distante. É num momento de dificuldade que muitos pensam que Deus é um Deus indiferente. E principalmente quando as coisas estão indo de mal a pior, é que muita gente tem um costume de focar a sua visão apenas nas dificuldades. Eu acho que os irmãos, acredito que os irmãos lembram dos espias nos dias que foram enviados para espiar a terra. E diz a Bíblia que eles viram a terra que era boa, eles deram um relatório que a terra era uma bênção. No entanto, eles disseram que não poderiam entrar, porque eles eram como gafanhotos. E os homens que eles viram lá eram gigantes. Sei também que no dia das provas de Jó, quem que nunca viu essa mensagem que Jó diz que quando ele ia para o ocidente, ele não encontrava Deus. E quando ele ia para o oriente, dizia Jó, Deus também não estava lá. O que eu quero trazer, meus irmãos, nessa noite é uma reflexão, nesse dia de domingo. Porque o meu pensamento não é apenas tratar com a igreja. O meu pensamento é simplesmente deixar uma palavra para os ouvintes que vão ouvir nessa noite, que quem sabe ainda não tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. O meu coração deseja em trazer uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de encorajamento para a igreja. No entanto, eu quero falar com você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não tiveram o privilégio de entregar a sua vida a um Senhor transformador, a um Senhor que tem poder para transformar a vida do vil pecador. Existem algumas coisas que nós vamos tratar, algumas ordens nesse versículo que nós acabamos de ler. Algumas ordens que me chamaram a minha atenção. E eu quero deixar para vocês nessa noite, porque é assim que eu sei que muita gente tem visto o Senhor, um Deus distante, um Deus que parece que não está ligando com a situação do ser humano, principalmente nesses dias. O texto que nós lemos, Jesus havia morrido, e para aqueles discípulos parecia ter chegado ao fim. A solidão, o desespero tornaram companhia na vida daqueles discípulos. E parecia que não havia nada mais importante para a vida deles. Parecia que o Senhor não ia fazer absolutamente nada para que esse evangelho que nós pregamos hoje, estamos pregando hoje, desse um início. Por quê? Porque para aqueles discípulos, as suas esperanças haviam falhado. Eu quero começar a minha mensagem fazendo algumas perguntas em quem você está afirmando a sua vida. Porque se você estiver afirmando a sua vida no poder atual, lamentavelmente eu digo que você
não está bem porque ele falha. O poder da terra está falhando e nós estamos vendo isso. Estamos presenciando a cada dia que o poder terreno, ele tem um fim, ele é finito. Foi justamente isso que aquele discípulo estava pensando. E com esse pensamento, a primeira coisa, o primeiro aspecto que aconteceu na vida dele, ao contrário, foi a identificação. Eles perderam a identificação do mestre. Perderam simplesmente, parecia que não valeram a pena os dias em que eles passaram juntos. Eles já não conheciam mais, já se perguntavam o que foi que Jesus veio fazer, que nada havia mudado até então as suas mentes, era justamente isso que pensavam. E eu quero, meus irmãos, nessa noite tratar um assunto sucinto com a igreja. E Deus me deu um tema para que eu tratasse com a igreja nessa noite, dentro desse texto. E o tema é: o que o Senhor quer do seu povo? O que o Senhor quer da sua igreja, desse povo que chama pelo nome dEle? E é impressionante que as decisões que foram tomadas aqui não foram o homem com o Senhor Jesus. As decisões que foram tomadas aqui nesse texto foi o inverso. Foi Jesus que tomou a iniciativa. Foi Jesus simplesmente que tomou a iniciativa de se aproximar, de dividir o espaço, o caminho naquele dia tão triste. Quem sabe você está andando por caminho tortuoso ou caminho triste. Quem sabe você está andando por caminhos que você diz que não tem jeito. Quem sabe você está dizendo que o seu caminho findou aqui porque as suas perspectivas não tem mais jeito. É por isso que eu quero tratar nesse assunto o que Deus quer do seu povo. E a primeira lição que nós temos aqui é que o texto em apreço, o versículo em apreço que nós lemos, Jesus quer fazer parte da sua conversa. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento que a conversa é uma só. É doença, é morte. E não tem como mudar o assunto, porque isso é mundial. Infelizmente, daqui a uns dias, esse assunto vai se ofuscar, porque vai aparecer outro assunto, e vocês sabem do que eu estou falando. Mas um mês ou alguns dias mais, o assunto vai ser mudado, vai falar sobre poderes. E lamentavelmente eu acredito que o assunto do vírus de hoje vai ser ofuscado, vai ficar para trás, porque o assunto será outro. No entanto, nós precisamos entender que qual é o assunto que a igreja conversa. Qual o assunto que a igreja precisa pronunciar nos dias de hoje? Qual a conversa que nós temos que falar? Nós somos convidados, meus irmãos, a conversar, a falar palavras de edificação, falar das obras que o Senhor fez conosco, que fez em nós e por nós. Infelizmente, muita gente tem ido embora, e nós lamentamos isso, choramos por isso. No entanto, Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos vivos e de falar das suas maravilhas, de falar da obra que Ele tem feito por nós e em nós e pela sua igreja. Queria chamar sua atenção para que você não tenha dúvida. Estes dois homens viram tudo. Receberam de Jesus palavra de felicidade, palavra de vida abundante. No entanto, eles estão agora com um comentário de que Jesus morreu. Eles viram Jesus morrendo.
ficaram sem opções, e diante da crise, o seu emocional, o seu psicológico se abateram. E o que fazer quando tudo isso acontece na vida do ser humano? Mas não é dessa forma que acontece conosco. Quando a gente abala o psicológico, a gente passa então a desabafar com outras pessoas, a falar coisas que não devem ser faladas. Que tipo de conversa você tem tido diante desse caos em que você está passando? As suas palavras têm edificado pessoas. Jesus quer fazer parte da sua conversa. Essa é a ordem do Senhor. Ele se envolve entre os dois discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús. Porque Jesus queria conversar com eles diante da situação. Eu quero chamar a sua atenção. Converse com Jesus. Eu quero falar para você que é tempo da dificuldade é existente, mas fale para Jesus. Comente, faça o seu comentário com o Senhor. Abra o seu coração para o Senhor. Ele quer fazer parte da sua conversa. É tempo da igreja do Senhor mudar o seu vocabulário. Ter uma conversa sadia, porque quando nós falamos com Jesus, a conversa é outra. Então essa é a primeira lição que o Senhor quer para a vida da sua igreja. Conversar com a sua igreja. Conversar conosco, conversar com você. Uma segunda ordem que nós temos nesse texto aqui. Jesus quer fazer parte da sua caminhada. A Bíblia diz que Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus se aproximou e ia com eles. Que Senhor é esse, meus irmãos? Que vem ao encontro do homem, como ele fez com Adão. Adão havia pecado, caído, e Adão se esconde, e é Deus que vem à procura de Adão. O ofendido vem à procura do ofensor. Que Deus é esse que viu a todo o povo do Egito, o povo de Israel gemendo? A Bíblia diz que eles gemiam. E a Bíblia diz que Deus desceu ao encontro do seu povo. Aleluia. Que Deus é esse que vem falar com Moisés para dar explicações de que Moisés já estava preparado para tirar o seu povo do Egito? Que Deus é esse que deu conselhos a Josué para que ele continuasse, para que ele pegasse o seu povo e passasse dali então, porque já não tinha mais o teu servo Moisés. Nesse texto ele quer renovar as esperanças de dois homens que estavam indo ao contrário. Dois homens que estavam desmotivados. Dois homens que não tinham mais esperança. O seu assunto era apenas a morte de Jesus. Porque é assim, meu irmão, que quando a aflição chega, quando a dor chega nas nossas casas, na nossa vida, a nossa mente torna-se num centro da tristeza que parece indissolúvel aos olhos humanos. Tem coisa que a gente diz que não tem jeito. E Jesus chegou para aqueles dois homens porque queria renovar as suas esperanças. Jesus começa a sua caminhada entre eles. E Jesus faz pergunta: o que estás tratando? Qual a conversa que vocês estão conversando? E eles não entenderam, porque os seus olhos estavam pesados, as suas mentes estavam apenas focadas na notícia ruim. Não deixe, meu irmão, que as notícias ruins venham até você e tirar a sua visão do Senhor Jesus. Porque quem não conhece Jesus vai ver ele sempre morto. Quem não conhece Jesus vão ter um Jesus pendurado no madeiro sempre. Mas aquele povo, o povo que nasceram
na água e no Espírito, aquele povo que simplesmente teve o privilégio de nascer de novo em Jesus, vão ver um Jesus ressuscitado, vão ver um Jesus transformado, vão ver um Jesus transformador, vão ver um Jesus que muda a história do vil pecador, vão ver em Jesus a esperança de uma vida renovada. Só aqueles que renasceram da água e do Espírito saberão que Jesus está andando do lado, saberão que Jesus está sempre envolvido com as suas vidas, e que se preocupa cada dia, cada momento com o seu povo. São aqueles que já passaram por um novo nascimento, tiveram a oportunidade de dizer: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, está vivo, Jesus está vivo. Foi por isso que ele simplesmente caminhou com aqueles homens. Em terceiro e último lugar, o que o Senhor quer do seu povo é que Ele não te abandona no meio do caminho. O versículo diz que Jesus ia com eles. Jesus não deixou aqueles homens para trás. Quantas pessoas tiveram conosco na igreja, quantas pessoas disseram para nós que não iam desistir nunca de Jesus, ficaram para trás. Quantas pessoas que simplesmente disseram para nós que não deixaríamos nós numa situação adversa, e quando chegou Ele nos abandonou. Eu sei que você conhece pessoas que juraram fidelidade, no entanto, na primeira oportunidade, lhe abandonou. Eu volto a repetir: o sentimento de abandono vem quando tudo parece perdido. Como você está se sentindo nesse momento? O caminho de Jerusalém para Emaús eram apenas 10,5 quilômetros. Eles poderiam chegar sozinhos. Era um caminho que eles bem conheciam. Era um caminho que eles acostumavam a andar por ali. Por isso não precisavam de ajuda. A estrada era conhecida por eles. Mas a Bíblia diz que Jesus foi com eles até o final. Então qual era a intenção de Jesus aqui? Era simplesmente em conversar. Você tem conversado com o Senhor? O pensamento de Jesus aqui era simplesmente mostrar que Ele havia vencido a morte. Jesus havia ressuscitado. Aquele caminho teve um sentido que demonstrava a proteção que Jesus estava dando para eles. Por isso está escrito: eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus foi com ele até o final. O que Jesus quis dizer foi que a partir de agora ninguém poderá me afastar de vocês. E quem sabe você está andando caminhos distantes. O seu caminho está ficando cada dia mais distante pelas suas ações, pela sua vida. Eu quero fazer aqui uma conclusão para a sua vida. Eu quero deixar alguns aspectos nesses versículos que nós não lemos, mas que está na passagem. Eu quero deixar alguns aspectos que poderá fazer você entender o que o Senhor quer de você a partir de agora. No versículo 29 diz a Bíblia: e eles constrangeram dizendo: fica conosco. Jesus está convidando você a dizer para ele: entra na minha casa, entra na minha vida, faça morada na minha vida. No versículo 30 diz a Bíblia: aconteceu que quando estava à mesa, tomou ele o pão e abençoou, e tendo partido lhe deu. Isso quer dizer que Jesus cuida do seu povo. Dependa de Jesus, entrega a sua vida ao Senhor. No versículo 31 está escrito: então lhe abriram os olhos e reconheceram. O meu pedido nessa noite, meu irmão, é que você reconheça quem Jesus é na sua vida. Eu tenho orado muitas vezes de maneira diferente.
Algumas pessoas têm orado para que Deus abra os olhos das outras pessoas, mas eu peço a Deus que Ele abra os meus olhos para que eu veja. Que Deus abra os meus olhos, porque abrindo os meus olhos eu vou entender. No versículo 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e os outros com eles. Deus quer que você se levante. Deus quer que você simplesmente, a partir de agora, você se levante. Você entenda que Deus quer algo novo para a sua vida. Você entenda que o Senhor quer algo novo para você. Não fique prostrado no lugar aonde não tem, que você acha que não tem jeito. O Senhor quer do seu povo justamente isso. Ele quer conversar com o seu povo. Ele quer simplesmente fazer parte da sua caminhada, porque Ele vai com você até o fim. E que nessa noite Deus esteja levantando a você, lhe dando a oportunidade, porque eu sei que Ele está dando oportunidade a você que ainda não é cristão. Essa mensagem está chegando para muita gente, igreja, e também para as pessoas que não são cristãs. Deus está lhe dando a oportunidade para você simplesmente abraçar a sua palavra e fazer a partir de agora uma nova vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. O Senhor foi até aqueles 2 homens, com as suas mentes frustradas, para dizer que havia esperança e que Ele havia ressuscitado. Eu gostaria de orar pela sua vida agora, pedindo a Deus e clamando para que Ele restabeleça a sua situação. Meu Deus, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja convencendo vida desta noite, e que a Tua palavra gere fé, gere vida, aonde, meu Pai, está aparecendo notícia de morte, desses dias atuais que falam de morte, de problema. Ó Pai, o Senhor é a solução para todos esses problemas. Que o Senhor assim abençoe a vida do seu povo, para glorificar o Teu nome, Pai. É que eu oro agradecido em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu quero terminar o culto dessa noite com uma bênção apostólica, dizendo para você que foi um privilégio para nós trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, pouse sobre todo o Israel na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.